Glórias a Deus, estamos fazendo aqui a oração da noite do nosso grupo de oração Jesus Salva a Vida. E hoje nós estamos passando para você uma mensagem sobre os anjos. Coloquei uma imagem de um anjo, coloquei aí um homem, coloquei vários versículos, porque tem muitos versículos em que mostra a atuação dos anjos. Eu vejo muitas pessoas com medo da vida, com medo de tudo, e não sabe que as pessoas que são de Deus, elas são escolhidas por Deus. Eu coloquei como tema da nossa mensagem Atos 27. Durante uma terrível tempestade no mar, um anjo apareceu a Paulo para protegê-lo. Criatura divina garante que o apóstolo chegará a Roma para testemunhar perante César e assegurar que todos os 276 passageiros a bordo serão poupados. O relato destaca a providência e o cuidado de Deus em momentos extremos, oferecendo várias lições de fé. Primeiro, coragem em meio ao caos. Quando a tripulação havia perdido a esperança após dias na escuridão, Paulo se levanta para acalmá-lo. Olha lá. Veja bem essa situação. As pessoas precisam receber palavra de calmaria, né? E o apóstolo Paulo, ele compartilhou essa mensagem dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César. A promessa se estende aos outros. Por causa da presença e missão do apóstolo, Deus concede a vida de todas as pessoas que estavam naquele barco, cumprindo o cumprimento do propósito divino. A proteção do anjo garantiu que o plano de Deus para a vida de Paulo se cumprisse. Deus, ele sempre promete nos guardar. Olha lá, essa palavra, a Bíblia revela diversas passagens que nós colocamos aí, muitas, em que os anjos, eles agem como mensageiros e guerreiros para proteger e livrar o povo de Deus. Nós precisamos entender isso. Isso está, um dos versículos marcantes é o Salmo 34:7, que diz assim, ó: o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem. Olha lá, e os livra. A pessoa que tem temor de Deus, que acredita em Deus, Deus vai guardar ele, vai guardar ela. Eu já fiz uma viagem missionária para São Sebastião do Atomã, onde na troca, no momento em que nós estávamos trocando combustível no meio da selva, debaixo de uma tempestade entre Itapiranga e São Sebastião, vários seres, vários golfinhos, que são os botos da Amazônia, cercaram o nosso barco. Eu acredito que tinha 100 golfinhos ao redor, 100, nunca tinha visto tanto boto ao redor do barco. Era eu, a missionária Silva, o missionário Marcos e um homem que conduzia, que ela alugou aquela voadeira para me pegar em Itapiranga e me levar para São Sebastião para fazer a obra missionária. Naquele lugar onde nós estávamos parados, depois eu fiquei sabendo que morava um grande jacaré gigante, um jacaré de mais de 6, 7 metros, que era chamado de Coronel. Quem sabe aquele jacaré não ia nos atacar? E Deus mandou aquele monte de botos fazer um cerco ao redor da canoa, enquanto o homem abastecia naquele momento ali, colocava gasolina para que nós pudéssemos chegar em São Sebastião do Atomã. Eu acredito muito que Deus nos guarda, que Deus nos protege, porque eu prego isso, eu vivo isso, porque no dia que eu me acidentei, há mais de 14 anos atrás, eu tive um acidente automobilístico, onde eu bati meu carro a mais de 100 quilômetros por hora, para mim ter morrido naquele dia. Saiu minha alma do meu corpo, mas o anjo que estava ali do meu lado, ele disse, semelhante a essa palavra para o apóstolo Paulo, ele disse: te acalma, o Senhor é contigo, você não vai morrer. E eu voltei para o meu corpo, e naquele momento eu vi o policial colocando a mão no meu pescoço. Eu abri meu olho, disse onde eu estava, disse para ele ligar para minha esposa vir me pegar. E eu desmaiei, fiquei em coma,
4 horas, mas eu voltei. E os médicos ficaram surpresos porque eu não quebrei nenhum osso. Afetou só minha vista do lado esquerdo, mas o que todos admiram é que eu não quebrei a cabeça, não tive um acidente grave. Ninguém morreu porque Deus sempre guarda aqueles que o temem. Decora essa palavra. Muitas vezes não tem acontecido nada contigo porque você está debaixo de cobertura espiritual. Tem muita gente mal agradecida. Tem muita gente que quebra o braço, quebra a perna de uma maneira boba. Sabe por quê? Porque muitos não têm proteção. Não existe o anjo da guarda. Não acreditam que Deus está guardando ele. Conheci um rapaz que quando ele estava com o pai dele e a mãe dele, ele era uma pessoa que ia para a igreja. E ele passou num concurso, era um cara humilde, jogava bola comigo, era um cara educado. De repente ele passou num concurso para a Receita Federal. Aí imagine uma pessoa que nunca ganhou um salário, ele passa a ganhar 26 salário mínimo, 30 salário mínimo. E subiu para a cabeça dele um espírito de soberba, que ele dizia que tudo que ele conseguiu foi ele que conseguiu. Ele se esqueceu que o pai e a mãe oraram tanto para que ele prosperasse. E no momento em que ele prosperou, ele esqueceu do pai e da mãe, ele esqueceu de honrar o pai e a mãe dele. E ele disse que não precisava mais de nada. Começou a beber, não aceitava convite, construiu uma muralha, construiu uma casa do lado da casa do pai dele. Ele não recebia a visita de ninguém. O muro dele era tão alto que a pessoa só conseguia falar com ele quando ele estava lá na laje. Ele fez uma casa de 2 andares, onde ele ficava lá em cima olhando e disse, não recebia a visita nem do pai nem da mãe. E na sua soberba, durante esses 7 anos que ele se engrandeceu, lá de cima ele caiu. Ele ficou tetraplégico. E ele morreu 1 ano depois. 1 a 2 anos depois, ele ainda não se arrependeu. A pessoa que testemunha a história para mim disse que era um obreiro, que era o primo dele, disse ele não quis mudar de vida. Mas no momento em que ele estava para sair do hospital, ele fez um desafio. E a pessoa que estava dizendo para mim disse assim, que ele disse assim, se existe Deus, isso era uma sexta para sábado. Eu gostaria que eu não chegasse até domingo, eu gostaria que ele me matasse, que ele me levasse. Eu não quero mais viver. Você já está quase curado, você vai sair, vai ter alta segunda-feira. Ele disse, mas eu não quero. Se existe um Deus nesse mundo, eu quero que ele me leve antes de domingo. Ele morreu da madrugada de sábado para domingo. O médico diz, não sei o que deu, que de repente ele morreu. Mas a pessoa que testemunha disse, ele fez uma declaração de soberba diante de Deus. Se Deus existe, que ele me leve. E Deus levou. Eu quero dizer bem claro para você, meu amigo. Muitos vão ser levados para o inferno. E muitos vão ser levados, como Jesus disse, para o seio de Abraão. Procure colocar a sua vida na mão de Deus. Procure levar a tua vida a séria com Deus. Existem anjos que estão a serviço daqueles que vão herdar a salvação. Existem anjos que estão a serviço daqueles que vão ser levados, que vão ser jogados no inferno. Conforme os versículos que eu coloquei, devido ao tempo, nós não podemos ler todos. Mas leia todos os versículos que eu coloquei para você entender. Deus é dono desse planeta. Deus, ele nos guarda. Peça de Deus a cobertura espiritual. Está escrito no Salmo 91, Salmo 34 e muitos outros versículos. Deus, ele quer te guardar. Porque os anjos, como está em Hebreus aqui, eu coloquei o texto, eles estão a serviço daqueles que vão herdar a salvação. Peça a cobertura de Deus, sempre Deus vai te guardar em todos os teus caminhos. É momento da oração. Glórias a Deus. Deus Todo-Poderoso, estamos aqui nesse sábado, dia 4 de julho de 2026. Que assim como eu coloco a minha mão na parede, que a mão do Senhor toque nessa criatura, nesse homem, nesta mulher, nesta pessoa que está nos hospitais, nas UTIs, da CTI,
nos prontos-socorros, nas UPA, nas policlínicas. Que o Senhor dê uma chance para esta pessoa, meu Pai, de sair dessa situação de penúria, de miséria. Que o Senhor tire essa pessoa do lamaçal, tire essa pessoa que está nas drogas, nos vícios, naquelas pessoas que eu oro, que estão morando nas ruas, pessoas que eu tenho uma pena muito grande, mas muitos estão lá porque elas querem, não querem mudar de vida. Tenha misericórdia desse filho, desta mulher que está sendo citado, o nome dele, o nome dela. Toca nessa criatura agora, meu Pai. Salva estas pessoas. Acampa os teus anjos para proteger esta casa, esse lar, esta família. Senhor, eu te agradeço por esse momento. Estamos mais uma vez orando aqui no nosso grupo de oração. Jesus salva a vida. Que o Senhor salve toda a minha família, a minha parentela. Eu entrego nas tuas mãos a minha vida, a minha casa, os meus irmãos, a minha parentela completa. Não vou citar todos, mas todos que dependem de mim, que o Senhor guarde, que o Senhor proteja. Pai, eu te agradeço, meu Deus, por esse sábado que o Senhor nos deu. Dá-nos um domingo, uma semana frutífera, abençoada, com toda sorte de bênção. Eu declaro a prece poderosa no poderoso nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Diga amém, diga eu creio que eu tomo posse. Levante sua mão direita e declare: a vitória já é nossa pelo nome de Jesus. Fique na paz, que Deus abençoe você. Até amanhã.